Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Hoje em um formato um pouquinho diferente. Vou compartilhar com vocês aí, uma parte, um pedaço de uma aula que eu dei em um simpósio aqui em Santa Catarina. E meu objetivo hoje é falar sobre como atuar perante a cinesiofobia nas reconstruções do ligamento cruzado anterior. Bom, para quem não sabe o que é cinesiofobia, eu vou contextualizar, vou deixar um pouquinho mais claro para a gente poder seguir adiante, para fazer algum sentido para você. Cinesiofobia é uma variável, é uma espécie de sinal que os indivíduos muitas vezes apresentam no seu tratamento, ou muitas vezes no dia a dia, né? É uma variável que é muito mais relacionada às dores crônicas, mas que a gente tem visto que é muito comum nas lesões, principalmente dentro das lesões ortopédicas, pós-operatórios de reconstrução do ligamento cruzado anterior. Inclusive, já tem saído muitos estudos sobre o assunto, e aí você tem saído coisas a respeito, mostrando que esses indivíduos possuem cinesiofobia. A gente justamente tem o objetivo da aula de hoje de tentar entender como atuar perante isso durante a reabilitação. E a cinesiofobia nada mais é que uma espécie de medo irracional de se movimentar ou de fazer um gesto que possa causar dor ou possa causar a lesão. Imagine que você teve uma lesão de ligamento cruzado anterior no momento que aterrissava de um salto. O que é comum? Comum que você tenha medo novamente de saltar, porque quando aterrissar você terá aquela memória da lesão. Então, uma espécie de medo, de certa forma, irracional, porque muitas vezes você já está pronto no contexto físico, no contexto de parâmetros funcionais, mas no contexto psicológico, a sua cinesiofobia é um fator limitante. Cinésio, movimento; fobia, medo. Medo de se movimentar, medo de fazer algum gesto que possa causar a lesão, ou que possa estar associado àquela lesão anterior. Principalmente para indivíduos que já tiveram alguma lesão, isso acaba sendo bem comum. E, como vocês podem ver no título, né, o retorno ao esporte acaba sendo algo que é altamente influenciado por isso, seja na taxa de retorno ao esporte, ou seja no nível que esse atleta retorna ao esporte. Porque quando a gente fala de retorno ao esporte, a gente já tem algumas variáveis físicas que são comuns para a gente, né? A gente já tem alguns critérios para alta muito mais estabelecidos. Então, questionários com pontuação ok, o Star Excursion Balance Test, que é um teste de equilíbrio com uma porcentagem de pelo menos 94%, Hope Test, que são testes de saltos com pelo menos 90% de simetria de uma perna com a outra, teste de força também no mesmo parâmetros, relação agonista-antagonista de pelo menos 60%, e aí já falei inclusive de relação IQ, que é justamente essa relação agonista-antagonista, ou seja, a relação do quadríceps com os isquios tibiais, da parte anterior com a parte posterior de coxa. Essa proporção de força tem que estar pelo menos em 60%. E aí se a gente vai mais a fundo ainda, a gente pensa na força de maneira funcional. O que é a força funcional dessa relação aqui? Quadríceps de forma concêntrica e isquios tibiais de forma excêntrica. Se a gente pensa dessa forma, a proporção é ideal que seja pelo menos de 80%. Já falei em algum episódio aqui do MovaCast a respeito do assunto. Se você quiser, vai lá no MovaCast que é um assunto bem interessante. E diferença de trofismo com, no máximo, 1 centímetro. E ok, o indivíduo às vezes atinge esses parâmetros, mas muitas vezes ele tem uma certa dificuldade de retornar ao esporte. Muitas vezes o esporte que ele pratica é adaptado, ou seja, então o indivíduo que jogava futebol, ele de repente vai correr, ele vai atuar em um esporte onde as lesões ocorrem com uma frequência um pouco menor, as lesões de LCA. Isso, de certa forma, é um problema, porque o indivíduo não ficou apto totalmente ao retorno ao esporte, muito pelo contexto psicológico. Os contextos dele físicos, né, foram todos ok, mas dentro dos parâmetros psicológicos ele não conseguiu atingir. E aquela escala que eu mostrei anteriormente, a CLRC, é uma escala que trabalha um pouco esses componentes, mas de uma forma um pouquinho diferente. E para a gente atingir os parâmetros, é importante que durante o tratamento a gente consiga, com esse indivíduo, diminuir a sua cinesiofobia. Então já expliquei o que é a cinesiofobia, só para vocês terem uma ideia, ela é, alguns estudos mostram aí, a segunda principal causa de não retorno
ao esporte. Então é muita coisa, né? Claro que na principal causa são os parâmetros físicos, edema de joelho, dor, dificuldade de ter força, enfim, parâmetros físicos. Depois temos os componentes psicológicos, seja no fato do indivíduo retornar ao esporte ou no fato da performance dele dentro do esporte estar reduzida. E depois, inclusive, a gente vai ver aqui nessa aula que o retorno ao esporte é diferente do retorno à performance. O retorno à performance geralmente ocorre depois do retorno ao esporte, vai um tempinho ainda até isso ocorrer de fato. E quando a gente pensa, né, em retorno ao esporte, a gente tem uma taxa, né, do nível de retorno ao esporte de atletas profissionais de 83%, uma taxa alta. E eu falo inclusive para os indivíduos se apegarem a esse número, mesmo os indivíduos que não são profissionais, mesmo os atletas amadores. Por quê? Se ele fizer tudo de forma correta, ele vai ter uma chance muito boa de retornar ao mesmo nível pós-lesão. Eu coloquei uma foto do Bruno Henrique aí propositalmente, porque nós estamos no ano de 2023. O Bruno Henrique, em 2022, teve uma lesão de ligamento cruzado anterior, associada a uma lesão do canto lateral, e retornou esse ano às atividades, retornou esse ano ao esporte, e retornou muito bem, mas muito bem mesmo, sendo disputado por alguns clubes do Brasil, com ótimos contratos, um cara que vem fazendo muita diferença e voltou realmente, talvez acima da forma como ele vinha jogando. Surpreendeu muita gente, né? Às vezes o indivíduo perde praticamente uma temporada numa lesão de LCA para poder tratar. Cria-se, né, uma expectativa de como ele vai retornar. A gente viu que o Bruno Henrique retornou muito bem. Bom, e para que a cinesiofobia ela seja reduzida, é importante a gente se atentar a alguns parâmetros. Eu separei alguns pontos importantes aqui para a gente poder trabalhar dentro do tratamento. Então essa aula aqui, ela é muito mais voltada para profissionais de fisioterapia, mas também para profissionais de educação física, porque eles também podem lidar com o atleta durante o tratamento. Eles vão trabalhar componentes físicos, componentes da preparação física. E é também para você que está passando pelo processo, ou que vai passar pelo processo de reabilitação. Porque são coisas para você entender melhor. O que é cinesiofobia? Quanto que isso pode afetar no meu retorno? Bom, talvez seja melhor procurar um profissional dessa forma, ou algum outro. Enfim, então a relação com o paciente ou com o atleta é o primeiro ponto importante. A gente precisa transmitir confiança para ele. Se a gente não transmitir confiança, já era essa relação. Ser uma relação também, de certa forma, amigável. Por quê? Bom, vão ser 9, 10, 11, 12 meses de tratamento. Imagina uma relação indiferente. E todo, né, indivíduo no pós-operatório de reconstrução da LCA passa por momentos difíceis. A fase inicial é muito difícil. Então, ter um amparo ali nosso do lado é extremamente importante para o indivíduo, para que ele se sinta mais capaz, para que ele se sinta mais vinculado ao nosso ambiente. Então, ele precisa se sentir bem conosco. Uma outra coisa importante é a educação sobre o tratamento. Então, isso que eu estou fazendo aqui é para educar ele também, para ele entender que fases que ele vai passar do tratamento. Eu costumo, inclusive, enviar alguns dos meus episódios do MovaCast, costumo enviar algumas mini-aulas que eu possuo, para que o indivíduo assista e entenda qual vai ser o processo que ele deve passar. Como que é o tratamento? Como que é o retorno ao esporte de forma segura? Então, ele precisa entender por que fases que ele vai passar. E já está muito vinculado a esse próximo item, que são as metas. Estabelecer metas é extremamente importante. Porque veja só, se a gente fica com uma única meta de retornar ao esporte em 8, 9 meses, é uma meta muito distante. É uma meta que vai criando uma certa ansiedade com o indivíduo e uma certa pressão conosco. Então, se a gente dividir esse período em mini metas, e por isso é importante a gente ter uma periodização do tratamento, fica muito mais fácil da gente engajar esse indivíduo. Então, as metas fazem parte da educação do tratamento, elas engajam muito mais o indivíduo com o tratamento também. Ele se sente um pouco mais autônomo durante o tratamento, tem uma autonomia maior. E essa autonomia, inclusive, ela faz parte de um tripé da teoria da autodeterminação. Está ligado também ao vínculo com o ambiente, está ligado à capacidade de realizar as coisas, né, com a autoeficácia. Pode ser, inclusive, uma aula mais adiante. Se você quer que eu faça alguma coisa relacionada à aula de teoria da autodeterminação no tratamento das lesões de LCA, deixe um comentário aí embaixo que
pode ser que eu faça mais adiante. E tem um outro ponto que é o risco. O indivíduo, quando vai retornar ao esporte, ele precisa ser exposto ao risco antes de retornar ao esporte. A gente não pode ter medo disso. Claro, respeitando as fases de tratamento. Então, a exposição ao risco de forma gradual é extremamente importante para o indivíduo. Imagina só, eu gosto de dar esse exemplo. Imagina um indivíduo tratando o LCA bonitinho na clínica por 9 meses. Só na clínica, nunca foi para campo, ele joga futebol. E você falar para ele, você vai lá e faz aqueles testes que a gente comentou no início e fala, ó, agora você está apto para retornar ao esporte. Olha, é como se você jogasse um bebê para nadar, né? Esse indivíduo não vai estar pronto para isso. Vai se sentir totalmente desamparado. Você precisa, durante o tratamento, expô-lo aquelas situações. Então, mudar de direção, ter contato, ir para o campo com ele, são situações que você precisa colocá-lo em risco. Claro, de maneira controlada, de forma gradual. E ensinando para ele que aquilo faz parte do tratamento. Ou seja, todos esses componentes estão altamente interligados. Então, esses 4 componentes vão facilitar e vão tornar o indivíduo muito mais determinado durante o tratamento, muito mais engajado. E com uma chance, né, de ter a cinesiofobia muito mais reduzida, dele estar muito mais apto a retornar ao esporte, muito mais confiante para retornar à sua prática esportiva. Bom, esse gráfico é um gráfico que eu fiz de forma muito simples, só para entender um pouco a exposição ao risco. Então, a exposição ao risco ela também ocorre de maneira gradual e é importante que a gente coloque isso na periodização. Periodização é extremamente importante nas reabilitações. Periodização não é só coisa de treinamento, não é só coisa de academia, não é só coisa de atleta olímpico. Não. Periodização faz parte do tratamento. E o volume disso, de certa forma, controlado, sendo aumentado aí em algumas semanas, é algo extremamente importante. E tem, inclusive, essa imagem que eu retirei de um artigo, não me lembro agora qual artigo, se eu conseguir encontrar antes de editar essa aula, antes de colocar essa aula, eu vou deixar na descrição do vídeo. Que é uma fase, aliás, que é uma imagem, uma figura, que ela nos dá 2 pontos de intersecção, né, entre a reabilitação e a performance. Ou seja, desde a reabilitação, o retorno ao esporte do indivíduo vai começar lá no primeiro dia da reabilitação. Tá? Eu já vou voltar com essa imagem, mas essa imagem eu fiz para apresentar nessa aula, nesse simpósio que eu comentei anteriormente, que é um resumão de uma periodização de reconstrução do ligamento cruzado anterior, de reabilitação do LCA, onde a gente tem um macrociclo ali um pouco maior que 9 meses, a gente divide em mesociclos de algumas semanas, de alguns meses, e aí por último a gente tem alguns microciclos que eu não coloquei de forma tão específica, isso eu apresentei nesse simpósio. Mas vejam que dentro de cada mesociclo a gente tem alguns objetivos. E a partir mais ou menos ali do 6º mês, aquela periodização, a gente começa a atravessar uma outra fase. A gente vai ainda na fase de tratamento, colocar esse indivíduo para trabalhar em campo, off-road. Por quê? O trabalho de campo, a transição, também faz parte da fisioterapia, também faz parte do tratamento. Não dá para tratar um LCA só em pilates, não dá para tratar um LCA só dentro da clínica. Precisa ir para campo se o indivíduo é um atleta de campo, ou para ginásio, enfim. Passando essa fase, aí já começa um pouco mais o trabalho do preparador físico, do fisiologista, onde a gente tem um controle de carga um pouco maior a respeito disso, porque ele vai começar a voltar a treinar com a equipe de forma parcial, obviamente. Então ele começa a participar do aquecimento, começa a participar, se for futebol, de atividades de bobinho, começa a participar de mini-jogos onde ele é um coringa, ou seja, um indivíduo que apenas joga e não marca. Então tem ali um pouco mais de controle daquele caos. E aí depois ele retorna à competição, quando ele já estiver apto a retornar à competição. E só depois ele acaba retornando à performance. Por que eu falo isso? Porque o retorno à competição, ele também ocorre de forma gradual. O indivíduo, se a gente falar do futebol, ele vai retornar jogando 5 minutos. Na outra partida, ele vai jogar 15 minutos. Depois ele pode ser poupado. Depois ele joga 30, depois 45, depois 60. Depois ele joga uma partida inteira. Enfim,
Então, o retorno à performance também ocorre de maneira gradual. O indivíduo não vai retornar à competição à vera, muito difícil, principalmente se for uma competição que exige muito a parte física daquele indivíduo. Então, o retorno à performance também ocorre de maneira gradual. E esses dois, o retorno à competição, o retorno à performance, é onde a gente tem o caos total. A gente não tem controle sobre todas as variáveis. Por isso, a gente precisa simular um ambiente caótico lá na reabilitação, lá no tratamento. Precisa colocar esse indivíduo literalmente para jogo. Eu gosto de trazer uma imagem, um vídeo, na verdade, do Bruno Henrique. Né? Citei o Bruno Henrique no início da aula, no início do vídeo, que foi um atleta que voltou muito bem e algumas semanas depois dele retornar, teve esse lance aí com o Luan, uma dividida. O que isso mostra? É o caos. É o caos do jogo, é o caos do esporte. A gente não controla tudo. Então, imagine se o atleta não está confiante. Imagina se o atleta não se sente forte, se ele não está forte, se ele não consegue dividir uma bola, dividir com contato físico e é exposto a esse tipo de ambiente. A gente provavelmente vai ter uma relesão, que não é o que a gente quer. A gente sabe que as taxas de relesões são relativamente altas, às vezes um quarto, um quinto dos indivíduos acabam lesionando novamente o ligamento cruzado, e não é o que a gente quer. A gente quer isso, que o atleta sofra pancada, que o atleta se machuque novamente, mas não aquele joelho, ou não o joelho contralateral. Nesse caso ele teve uma lesão do tornozelo, mas a gente vê que o choque realmente foi um pouco feio, não foi uma lesão muito séria, logo depois ele acabou voltando às atividades e a sua performance está muito boa esse ano. Bom, pessoal, essa foi nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado do formato. Se você já passou por uma lesão de LCA, se você está tratando o LCA, se você teve algum contato com o LCA, siga o Clube do LCA no Instagram e acompanhe também no nosso site, que em breve eu estarei postando coisas por lá também. O Clube do LCA, o objetivo é a gente educar os indivíduos, sejam profissionais da área ou sejam pacientes, atletas que já passaram pela situação, para que a gente passe por essa situação da melhor maneira possível e para que a gente não sofra novamente com lesões de LCA. Espero que vocês tenham gostado desse formato de aula. Nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau.